Estamos aqui para fazer mais um trabalhinho. Hoje é um tapete de Natal e vamos começar logo para dar tempo, tá? A gente vai fazer um tapete, ele não é difícil não, mas eu fiz um esquema aqui para vocês, tá? Olha, eu vou colocar assim, vocês dê um zoom, printa e tira um xerox. Isso aqui é muito importante para vocês não se perderem, tá? Eu podia fazer sem fazer esse gráfico para vocês, mas quem não tem prática, nem de patchwork, nem de tapete, não vai acertar. Então, com esse esquemazinho aqui, é muito simples, tá? Todo mundo acerta, tá? Tá aqui, tira o print, aumenta a imagem e vocês vão conseguir fazer, tá? São 2 cataventos, tá? Nós vamos precisar de um tecido de Natal, que é esse aqui que eu botei, um tecido contrastante, eu botei o vermelho, tá? Coloquei o vermelho, e para os acabamentos e para a margem em volta eu coloquei o verde, e para o acabamento final eu coloquei o mesmo que está aqui no catavento, tá? Coloquei o mesmo para finalizar, fazer o acabamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de 1, 2, 3, 8 pedaços quadrados, tá tudo aqui os tamanhos, quadrado, tá tudo nesse esquema, são de 14 por 14, tá? E cada faixa dessas aqui, independente do tipo de tecido, eu vou precisar de 5 centímetros de largura, tanto a verde quanto a estampada. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os quadrados, são 14 por 14, só que nós vamos juntar 2 a 2, tá? Um vermelho e um verde. Tem que cortar certinho, tá? Aí o que você faz? Você pega uma régua e uma caneta, faz um risco de ponta a ponta, tá? Tá aqui riscado com caneta, aqui no meio. Aí vocês vão passar uma costura 5 centímetros depois do risco para a esquerda e depois do outro lado 5 centímetros, tá? 5 centímetros não, 5 milímetros, tá? É um pé de máquina, tá? Para lá e um para cá. Depois que eu já fiz a costura para adiantar, depois que vocês fizerem a costura, vocês vão cortar aqui no meio onde está riscado. Eu risquei de caneta mesmo para ficar mais visível. Vocês podem riscar com giz. Eu risquei com caneta para ficar mais visível. Aí cortou, tá? No meio. Aí ficaram 2, olhando assim, vai parecer 2 triângulos, né? 2. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai abrir. Então, vão ficar 2 quadrados. Quando a gente abrir, o que a gente vai fazer? A gente vai bater a costura aqui. Na verdade, isso aqui tinha que ir pro ferro. Esses todos estão passados. Esse aqui não está, porque eu deixei para fazer aqui com vocês. Espera aí que não tá no... Agora sim. Ó. Tá? A gente vai bater a costura. Não vamos bater, vamos vincar a costura. Ó. Aí eu vou dizer para que lado eu vinquei, ó. A gente sempre vinca ou pro lado mais escuro
ou pro lado do tecido mais grosso, que no caso é o verde, tá? Esse tecido aqui é tricoline, tá? Ele é tricoline. Então, a gente faz isso aqui, minha gente, eu tô fazendo trabalho de preguiçosa, que eu não quero ligar o ferro só para passar isso aqui, tá? Então, vinquei pro lado do verde. Aí, aqui, ó, se vocês prestarem atenção, vai ter uma sobra aqui. Pode cortar dos dois lados, tá? Se não, na hora de igualar aqui a casa, igualar os lados, ele vai ficar para fora, vai até atrapalhar. Bom, então ficou mais um, tá aqui, e o outro também vamos abrir, puxar a costura aqui atrás pro lado do tecido mais grosso, que é o verde, vamos vincar. Vocês podem vincar com a unha, mas a minha unha não é lá essas coisas, tá? Para eu estar vincando com a unha. Aí eu arranjei uma coisa para me facilitar, tá? Aí tô vincando. Na verdade, depois que a gente fizer esse vinco, a gente vai pro ferro. Aqui eu não vou pro ferro, mas, ó, aqui tá tudo vincadinho pro lado de cá, tá? E o que a gente vai fazer? Ó, cortar essa sobrinha aqui, tá? E aqui também, vocês estão vendo bem, ó, cortar essa sobrinha. Deixa eu tirar meu óculos, senão eu não enxergo o visor aqui da câmera. Pronto, então, como é que a gente vai... Aqui eu coloquei, aqui, ó, C e E. O C é a cor clara, que no caso aqui é a vermelha. E a E é a cor escura, no caso o verde Natal. Verde Natal porque é estampado de Natal, tá? Então, como é que a gente vai montar isso? Sempre vocês olhem o gráfico, para não... A gente vai fazer um de cada vez. Esse projeto são 2 cataventos. A gente vai fazer primeiro um catavento, depois o outro. Como é que a gente vai fazer? A gente vai... Eu tô aqui com forro, deixa eu tirar isso daqui. Eu acho que isso aqui vai facilitar, porque essa minha mesa aqui é estampada, de repente pode atrapalhar vocês. Vamos montar aqui. Olha. Ela tá assim, ó, o vinco assim, o vinco não, o risco assim. O outro vai estar aqui, cor clara, cor escura. As cores não se casam, tá? Aqui vai ficar o escuro e o claro. E aqui vai ficar o escuro e o claro. Nós vamos primeiro fazer a costura desses 2 cataventos. Depois a gente vai montando aos poucos. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vira esse pra cá e vira esse pra cá. Então, a gente vai pegar um alfinete. Atenção aqui para as pontas ficarem bem certinhas, porque se passar, falta no outro lado, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou botar rapidamente só o... Quem tá com... Eu tô fazendo como se eu fosse vocês. Porque, na verdade, eu nem ponho alfinete, mas é bom botar, principalmente para quem está começando, senão vai se perder. Aqui também. Vamos pegar 2 alfinetes. Aqui, ó, vamos acertar bem.
Olha, aqui não ficou muito certa, vamos lá. Vamos acertar por essa ponta aqui. Ó. Eu sempre ponho o alfinete virado para a costura, para eu me lembrar que a costura é em cima, ele está voltado para a costura. Agora vamos armar o outro catavento. Vocês sempre deixam isso aqui para facilitar vocês, tá? Vem primeiro o recorte aqui, ó, essa posição. Aí vê que a cor clara está embaixo, ó, a posição do recorte, claro e escuro. A outra, o claro está em cima, que é esse, e o escuro está mais embaixo. Então, como é que fica? Assim. O próximo aqui, a cor escura vai ficar pra cá. Vê o recorte assim, ó. Primeira coisa, vocês verem o recorte. E o outro vai ficar assim, ó. Outro catavento, vocês estão vendo? Então, o que a gente vai fazer agora? É prender e a gente vai para a máquina. E atentem para a dobra aqui sempre para cima do tecido mais grosso ou do tecido mais claro. Então, a gente vai costurar esses dois cataventos, depois a gente vai montar o forro. Quando eu tô falando aqui o forro, não é o forro do tapete. Como isso aqui é em várias partes e são cores fortes, eu vou primeiro costurar num TNT comum, tá? Esse fino mesmo. Aí depois eu vou botar o forro, que na hora eu vou dizer para vocês qual é o forro. Então, um já tá pronto e o outro. Isso aqui tudo é um trabalho de paciência, tá? Como eu digo, quem não tem paciência não é artesã. Pela minha vivência aí nesse mundo de artesanato, quem não tem paciência não vai ser artesã nunca. Então agora a gente vai para a máquina. Eu vou virar aqui ligeiramente para... Deixa eu trazer para cá. Eu tenho medo que meu telefone caia lá de cima, porque esses negócios não são muito sérios. Bom, deixa eu tirar meu óculos, não me atrapalha. Aí lá vou eu, o primeiro. Olha, aqui eu podia botar linha verde ou vermelha. Eu botei a verde porque eu acho que o verde vai sobre... Se eu botar o verde na parte vermelha, vai ficar mais esquisito. Vamos lá. Vamos costurar aqui sempre. A margem é de 5 milímetros, tá? Vocês dão um retrocesso. Eu nem sei se meu braço aqui tá atrapalhando. Eu não tô olhando. Sempre começo e fim, vocês dão um retrocesso. Então, ó, ficou assim.
Agora vamos pro próximo. Ó, a costura 5 milímetros, tá? Agora, vamos ver esse aqui. Vamos arrumar direitinho, ó. Ó, o catavento, ó. Tá vendo? Deixa eu botar mais pra cá, senão vocês não vão ver. Ó. Também não tá aparecendo direito, então vamos chegar mais pra cá. Ó. Catavento formado. Agora sim, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai virar essa parte pra cá e costurar. Prestem atenção que essa costura aqui do meio tem que estar bem unida, senão vai ficar torto o catavento, tá? Eu até ajudo por aqui, ó. Um pouquinho mais pra cá. Olha, a gente olha aqui por dentro, ó, pra ver se tá. Ó, agora tá. Aí vamos esticar aqui. Botar um alfinete aqui. E botar um alfinete aqui. Então aqui a gente vai fazer o primeiro, terminar o primeiro catavento. Vamos lá. Ajeitem a costura direitinho aqui, tá? Agora vamos montar o outro catavento. Ó, assim, ó. Não. Assim, tá vendo? Aqui o outro catavento montado aqui, ó. Tá vendo? De novo aqui, ó. Costura com costura. Isso aí é um cuidado
que a gente tem que ter. Mais um pouquinho pra cá. Agora sim. Agora deu direitinho. Agora, nós vamos, olha só, tá vendo? Agora, eu vou acertar aqui, ver onde a costura aqui não ficou, olha aqui, ó, aqui tá no meio, mas aqui, então eu vou pegar só um pouquinho. A impressão que dá, tem uma barriga aqui. Isso. Vamos ver em todas as... Aqui, aqui sobrou. Por isso que eu digo que a gente tem que ter muita atenção quando cortar os quadrados, porque às vezes um fica maior. Eu não fiz isso com esse, que ele era muito grande, mas eu aconselho, vocês pegam um pedaço de cartolina ou acetato, corta o molde, tá? Corta o molde, que esse molde vai ficar para a vida inteira para vocês. Aqui também tá. Agora vamos ver o outro, se precisa fazer algum ajuste. Aqui. Tem uma ligeira barriguinha aqui, ó. Aqui não tem, aqui tem, aqui não tem. Bom. Agora aqui, vamos chegar mais para lá agora. Agora o que a gente vai fazer? Vamos montar esses dois. A gente vai montar agora ele assim, sem essa parte de volta aqui. Só vamos botar esse meio aqui. Porque aí depois que ele estiver com esse meio, a gente vai montar aqui no forro, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar, eu sempre deixo um pouquinho maior, tá? Eu prefiro que sobre do que falte, que se faltar você não pode usar, se sobrar você corta. A gente vai costurar esse verdinho aqui nesse meio aqui. Tô alfinetando tudo para vocês perceberem bem que eu não, isso aqui eu não precisava botar, eu costurava direto, mas não, eu vou botar, porque quem nunca fez vai ter que fazer isso, senão vai errar. Olha, vamos, aqui é o avesso e aqui é o avesso, direito com direito, tá? Então deixa eu ir para a máquina aqui rapidinho, costurar isso, depois a gente vai unir o outro.
Agora a gente vai abrir essa costura aqui, tá? Pode abrir pro lado do verde, não tem problema, porque aqui para ficar fora dessa... Ó. Estica. Isso aqui, tudo isso, é bom a gente ir pro ferro, tá? Mas, para não perder tempo, eu vou fazer. O que eu vou fazer aqui? Cortar. Não cortei, eu cortei ligeiramente aqui, tá vendo? Deixei um pouquinho, porque eu quero cortar certo depois que eu costurar no outro. Aí aqui é o direito, né, gente? Direito. Aí o que a gente vai fazer? O avesso, que aí quando costurar ele vai ficar assim, ó. Tá? Então vamos costurar aqui. Meio, aqui vocês têm que ter todo cuidado. Ó, chega pra cá, porque o meio vai ter que ficar com o meio, tá? Então, vamos lá. Aqui. Ó, tá vendo? Aqui ficou na ponta, aqui ficou na ponta e aqui tá no meio. Então, vamos pra máquina. Eu nem vou mexer na câmera. Pra máquina é tudo igual, vocês... Quando a gente vê uma, vê todas e... Vamos fazer... Ó. Nossa estrutura. Tá vendo? Agora a gente vai montar essa estrutura nesse primeiro forro aqui. O TNT, esse TNT é o comum. O nosso forro, eu só tenho TNT gramatura 140, que é o grosso. Eu só tenho branco e preto. Eu achei que se eu fizesse o tapete de Natal com preto embaixo, ia ficar muito feio, grosseiro. Como a gente vai usar poucos dias, porque é Natal, só na época de Natal, depois a gente lava e guarda, então não vai ter problema nenhum. Se fosse um negócio de usar todo dia usar, aí ia acabar encardindo o branco. Mas nesse caso aqui, quarto de criança também, tapete, eu faço sempre com forro branco, tá? Bom, então vamos... Deixa eu botar aqui. Vamos aprender isso aqui. Eu posso guardar, porque não? Vamos aprender. Bom, o meio disso aqui, ó, ficou vincado. Agora deixa eu botar aqui para ver o meio. Ó, o meio é aqui e aqui, tá? Não, eu posso até riscar com aquela caneta que quando passar ferro sai. Cadê ela? Tá aqui. Ó, vou botar um pontinho aqui, ó, pra mostrar onde... Aqui tá até fácil. Mais pra cá um pouquinho. Essa caneta aqui, quando a gente passa ferro, sai, tá? Aqui. Bom. Aí agora, porque se o meio fosse aqui na costura ou aqui, era fácil, mas o meio é aqui no meio mesmo, né? Então a gente tem que ter cuidado. Como é que a gente vai achar também o meio aqui, ó? Quanto tem esse forro aqui? Eu escrevi aqui, ó. Aqui eu escrevi
O forro tem 48 por 76, tá? Todas essas medidas aqui, a gente sobra 1 centímetro de cada lado, tá? Por quê? Porque vá que a gente deixe escorregar alguma coisa, é melhor você cortar depois, né? Vamos fazer aqui a nossa marquinha com a caneta aqui, ó. Deixa eu ver aqui de novo. A gente tem que conferir tudo, tá? Viu? Como não é? Deixa eu fazer desse lado aqui. Eu achei que não é. É aqui, ó. Agora, vamos ver do outro lado, para a gente traçar uma reta aí. E aqui o TNT tá todo dobrado, mas tudo bem. A gente, isso não vai impedir. Esse TNT eles dobram, quando é a metro, eles botam de qualquer jeito, mas o outro que eu tenho, pro forro mesmo, que vai ficar do lado de fora, esse é em rolo. Então ele não amassa. É muito melhor do que esse aqui a metro. Eu não quis comprar um rolo desse, que é muita coisa. E esse aqui eu uso pouco. Ó. Agora a gente pega a nossa régua. E só que essa nossa régua aqui, a outra minha não tá aqui, é grandona de costura. Então a gente vai fazer assim. O que é importante é aqui no meio, tá? Nem é importante os lados aqui. Aqui o meio, que a gente tem que ser preciso aqui no meio. Bom, o meio já tá riscado, agora a gente vai medir o outro, ó. Agora para ver o meio assim. Nada melhor do que dobrar, tá? Não adianta você, eu cortei tanto, vou marcar metade. É melhor dobrar. A dobra não tem erro, tá? Se dá para enxergar. Dá, onde eu vinquei. Cadê a caneta? Botei a caneta aqui. Vocês estão vendo aqui? Olha aqui, ó. Então, por que eu fiz isso? Demorei a vida inteira fazendo isso. Porque... Deixa eu botar isso aqui é depois. Agora a gente vai usar essas aqui. Mas primeiro a gente vai... Aqui eu não marquei o meio, que é aqui, ó. Então esse meio aqui, ó, vai ter que ficar aqui, ó. Deixa eu botar um alfinete aqui no meio.
que eu vou fazer? Para segurar essa costura, eu vou pegar e vou costurar exatamente em cima da onde eu costurei essa costura. Tem que ser exatamente para quando virar, ela vai ficar exatamente assim, mas vai ficar presa. Entenderam? Então vamos lá. Esse tapete, ele vai ficar um pouquinho comprido, tá? Porque eu fiz esse tapete para usar na beira da minha pia. E a minha pia é grande. No dia de Natal, na véspera de Natal. Ó, aí ele ficou preso aqui, vocês estão vendo? Ó. Não tem perigo quando lavar ou quando for passar, as beisolas enrugarem. Porque ele ficou preso aqui, ó. Ó, tá vendo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com essa costura. Só que não vou tirar os alfinetes aqui, que eu vou fazer do outro lado, desse lado aqui também, tá? Fica melhor assim do que a gente dar os pespontos, que eu podia costurar por cima aqui. Mas eu não gosto muito, não. Vamos lá. Agora vamos segurar aqui esse tapete. Ele dá um pouquinho de trabalho, mas ele é tão bonito, que vale a pena. Eu sempre ponho aqui no meio, tá? Pra não deixar. Porque eu tinha que pegar o ferro, tá? Pra empurrar, pra ficar certinho. Mas aí eu tô botando o alfinete pra não ter que estar toda hora pegando ferro. Quando eu tô fazendo sem fazer essa filmagem, eu pego o ferro. Aí aqui, ó, não põe muito na beira não, senão atrapalha na hora que virar. Aqui também. É pra não deixar ficar fofo, sobrando pano. Não pode ficar de maneira nenhuma. Agora a gente vai passar uma costura aqui também. Depois a gente vem para esses lados de cá, tá? E como? Exatamente onde onde é a costura. A gente estica. Vamos lá. Do lado de cá. Mesma coisa que eu fiz, ó. Aqui, já tá aqui com alfinete, né? Esses alfinetes aqui eu vou tirar. Que aqui eu não preciso mais. Aqui, primeiro lugar é esse aqui, ó. Agora vamos costurar o segundo. Ó. Agora a gente vai costurar a segunda costura.
eu vou costurar essa costura e já volto, tá? Bom, pessoal, olha, eu já costurei os verdes, tá? Em todos os pontos. O processo de costurar o verde é o mesmo daqui, tá? Avesso sobre direito sobre direito, costura do avesso. Então eu fiz isso primeiro nessa, prendi aqui, primeiro nessa, depois nessa. Depois eu coloquei um lado e o outro, direito sobre direito, costura do avesso. Agora vamos cortar essa. Agora nós temos aqui 4 faixas. Duas. Tá aqui, ó, 2 pequenas. E 2 grandes. Essa aqui tá até grande demais. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o forro, tá? Primeiro vamos cortar essa parte aqui. Aqui está tudo preso, ó. Ó. Tá tudo preso. No forro, a gente vai ter que dar umas costurinhas em alguns locais para não deixar ela totalmente solta, tá? Em primeiro lugar, vamos cortar isso aqui. Ó. Vamos cortar. Eu, como sou exagerada, eu prefiro que sobre do que falte, né? Tanto quando eu escrevi ali naquele gráfico ali, as medidas eu botei entre parênteses que ia sobrar um pouco. Eu não gosto de dar medida exata. Aí vocês podem me dizer assim, ah, mas vai estragar tecido, que é muito grande, vai jogar no lixo. Não, jogar no lixo não vai. A gente sempre guarda as sobras. Até eu tenho saquinhos cheios de retalho de pano de tecido de Natal, que a gente sempre tem um uso. Agora, se faltar, aí não tem jeito, aí acabou-se o trabalho. Não tem como consertar. Certos lugares, emendar, não dá certo. Agora vamos cortar aqui para pegar o nosso forro. E depois eu vou passar direitinho para mostrar a peça pronta para vocês. Eu tô na frente, né? Às vezes eu me esqueço que eu tô filmando e saio com a mão na frente, o braço na frente. Bom, agora vamos pegar o forro. Vai sobrar também, já tô falando, porque eu sou exagerada. Aqui. Isso aqui que eu vou ter que mudar a linha depois. A de baixo. Olha, o meio já tá marcado aqui, ó. Que eu dobrei, vinquei e dobrei pra cá. Dobrei nesse sentido e nesse sentido. E vinquei. Aí o meio ficou aqui, né? Se bem que nós temos muita sobra de tecido, não vai ter tanto problema se a gente botar num canto ou no outro, mas eu quero ensinar a coisa certa, tá? Então aqui, ó, aqui
vem para o meio aqui, ó, aqui, ó. Agora vamos alfinetar. A gente vai fazer primeiro, antes de fazer o acabamento final, que é com esse aqui, a gente vai dar umas, como a minha linha tá verde, eu vou só mudar de baixo, botar branca, para não ficar assim, ó. Como essa parte aqui atrás vai ficar pro chão, né, do tapete, e toda vez que alguém pegar vai ver. Então, se você fizer linha branca na carretilha e a de cima verde, fica mais bonito do que isso aqui, né? Bom, vamos continuar alfinetando. Por que você está botando tanto alfinete, Geisa? Porque nós vamos agora fazer os pespontos pelo direito. Peraí, deixa eu pegar o outro alfinete, que esse aqui é menorzinho. Deixa eu alfinetar que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Por que tem que alfinetar? Senão pode franzer, pode ficar esquisito. Ó, esse aqui não ficou direito. A gente tem que esticar bem. Agora aqui. É trabalhoso, mas é tão bonito que vale a pena a gente ter um pouquinho de trabalho. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Bom, eu vou mudar a linha da minha carretilha, vou botar a linha branca, que já até deixei aqui. Acho que eu já tenho a tela cheia aqui, não vai ser preciso encher, ó, tá vendo? A de baixo, acima fica verde. Aí eu vou pespontar primeiro aqui, ó, não vou entrar no vermelho, tá? Vou dar uma pespontadinha aqui e aqui. Aí depois eu pego esse aqui e esse. De repente eu nem faço esses dois, só no verde, tá? E depois eu vou dar uma pespontada aqui. Tá vendo? Em toda essa volta. Pra quando eu botar o acabamento, aqui já é o forro que vai ficar. Ele vai ficar bem bonito, tá? Vamos lá. Volto já. Eu vou primeiro pespontar tudo, depois eu mostro pra vocês. Senão vai ficar muito longo aqui na máquina, tá? Eu já fiz as costuras, vou mostrar de perto. E já cortei o excesso do forro, tá? Olha só. Nos dois lados aqui eu fiz a costura com a linha verde, ó. Aqui também eu fiz com a linha verde. Nos triângulos verdes eu fiz
Não fiz aqui porque aqui já tem uma costura. Fiz aqui assim, aqui e aqui, aqui e aqui. Aqui no meio, eu fiz uma costura assim e outra assim. Aqui nos triângulos também, assim, assim, assim e assim. Aqui também, e dos dois lados aqui onde tem o verdinho aqui. Tudo com linha verde e atrás linha branca. Olha como é que ficou, não aparece. Se eu colocasse a linha verde conforme estava, quando eu costurei o tecido, ia ficar todo cheio de pesponto verde, ia ficar feio. Por que que eu botei esse TNT fino aqui atrás? Eu não precisava ter posto, desde que eu não fosse botar o branco. Porque o branco, ele é ligeiramente transparente. Se você olhar contra a luz, você vê vermelho aqui, vê vermelho aqui. Então, para quebrar, não ficar tão feio, aparecendo o pano do outro lado, dá mais trabalho, mas eu coloquei essa camadinha aqui extra do TNT fino, do comum, antes de prender e depois prender no TNT 140, gramatura 140, tá? Agora vamos fazer o acabamento final. Como é que a gente vai fazer isso? Vira do avesso, primeiro nas pontas, tá? Vamos. A gente vira do avesso, direito, voltado pro avesso. Por quê? Porque a gente vai costurar e vai virar o direito para cá para fazer o acabamento. Então, tem que ser o direito do pano contra o avesso do forro, tá? Então, vamos fazer. Eu vou só botar um alfinete aqui no meio para me adiantar. Deixa eu até pegar esse que tá aqui atrás. Não vou botar muito não, tá? Deixa eu prender esse, que aí eu vou mostrar direitinho como se faz o acabamento, tá? Cortamos todas as linhas. Aí, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar esse pano que foi costurado e vamos virar pra frente. Aqui nas costas vai ficar assim, ó. Tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um acabamento assim, relativamente o mais fino que puder. Se vocês quiserem cortar mais aqui para fazer esse fininho, pode. Mas eu gosto de fazer assim, ó. Ó. Preste atenção para ele ficar todo no mesmo tamanho, né? Primeiro a gente vai fazer desse lado e do outro. E vamos para a máquina.
Já estamos no final. Vamos lá. Aí a gente vai costurar desse lado aqui, tá? Aqui a gente já pode tirar essa parte aqui que tá sobrando. Deixa eu tirar as linhas primeiro. Eu gosto de acabando tirando a linha. Tem gente que deixa a linha toda pro final. Eu não gosto. Ó, corta igual. Tá vendo? Olha como é que ficou bonito o acabamento. Tá vendo? Simples, tá? Agora a gente vai para esse lado. Depois vocês vão saber o porquê que eu estou colocando um lado oposto ao outro. Aí vocês vão saber. Cadê meus panos? Agora da mesma coisa. Aqui eu já tirei o alfinete daqui. Vamos virar do avesso. Colocar direito sobre o avesso. Vou colocar um aqui no meio só. E vamos lá para a máquina. Olha como é que ficou o outro atrás, ó. Tá vendo? Deu pra ver? Ó, ficou assim. Deixa eu cortar esse pedacinho de linha aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu tirar esse alfinete aqui. Que não precisa ficar mais alfinete. Ó, a gente vai virar. Aí, ó, ficou o acabamento aqui do avesso, tá vendo? Botar pra dentro quanto a gente quiser. Se a gente quiser que fique mais fino, a gente, agora quando virar, a gente corta aqui desse lado. Você pode fazer da grossura que você quiser, mas eu acho que fica bonito, porque é como se fosse mais uma moldura, né? Eu acho bem interessante. Cortar aqui, ó, não jogo fora. Aí vamos lá. Agora nós vamos fazer o outro lado. Ó, esses dois são maiores, tá? A medida lá naquele gráfico que eu fiz. Vamos virar do avesso. E direito sobre o avesso. Só que aqui tem um porémzinho. Aqui nós temos que deixar. Deixa eu botar um alfinete aqui. Só pra. Aqui nós temos que deixar assim uns 2 centímetros a mais
E nós vamos dobrar para o outro lado do direito. Vocês perceberam? Tava assim e eu vou dobrar assim, tá? Deixa eu só prender aqui. Aqui tem uma barriguinha, vamos parar essa barriguinha. Deixa eu dar uma apertada aqui para eu não deixar sobra demais lá. Pera aqui, ficou ruim. Pronto. Agora, aqui também vamos deixar, ó, 2 centímetrozinhos. E a gente vai começar por aqui, botar para trás. Aí por que eu dobrei essa parte aqui? Deixa eu cortar aqui, ó. Por que eu dobrei? Porque quando a gente fizer essa dobra aqui, quando a gente puxar, olha só, deixa eu pegar o lado de cá que fica mais fácil. Quando a gente pegar o lado de cá, o que a gente vai fazer? Deixa eu acertar aqui, ó, que aqui tá mais grosso. Todo detalhezinho a gente tem que olhar. O que a gente vai fazer? Deixa eu cortar isso aqui. O que a gente vai fazer aqui? De um lado ou do outro. A gente vai dobrar assim, ó. Tá vendo? Não tá vendo, não estão vendo não, que eu tô com o dedo na frente, ó. Deixa eu botar um alfinete que fica melhor para vocês olharem. Ó. Deu para ver? Aí vamos dobrar aqui. E atrás, ó, vai ficar assim. Vou até puxar mais um pouquinho atrás. E dobrar mais aqui. Peraí, deixa eu dobrar mais um pouquinho aqui e puxar. Pronto. Todo detalhezinho é importante, tá? Ai, entortou meu alfinete, furou meu dedo, não entrou. Pronto. Ó, aí aqui eu puxo para não ficar muito largo aqui. Ainda tá lá, não tá igual aqui, tem que ficar igual, tá vendo? É um trabalho assim de paciência, de calma, mas fica muito bonito. E outro detalhezinho, não esqueçam, cada costura que vocês fizerem, bate no ferro. O trabalho fica muito mais bonito.
só, agora, olha como é que ficou, ó. Agora vamos pra máquina. Depois que a gente fizer desse lado, a gente vai fazer do outro, tá? Então, eu vou terminar esse lado, vou montar o outro e já volto. Pronto, terminei, passei na máquina, tá aqui essa belezura. Pronto, a única coisa que eu não fiz é passar ferro, mas é importantíssimo, tá? Que assenta as costuras. Olha como ficou lindo. Se vocês não quiserem fazer isso como tapete, vocês podem fazer como centro de mesa. Pode botar mais um, se a mesa for grande, pode botar mais um catavento, botar de novo o verdinho, como tá aqui, e fazer mais um processo desse aqui, tá? Vocês podem botar quantos cataventos vocês quiserem para o centro de mesa. Aí, eu aconselho não botar TNT, que é mais grosseiro, colocar um pano verde, tá? Vai ter que ser tricoline ou algodão cru. Eu gosto muito do algodão cru, tem que lavar antes, hein, gente, que ele encolhe. Porque ele é uma trama de algodão resistente e não é grosseiro, igual o TNT 140 que a gente usa somente para tapete, né? Então, isso aqui, com esse desenho aqui, vocês podem fazer centro de mesa, tapete, o que vocês quiserem. Tanto vocês podem aumentar um tamanho, botar 4 cataventos, por exemplo, como aumentar para os lados, botar outro catavento aqui, outro catavento lá, vai ficar um pano mais quadrado. Sempre entre um catavento e outro, seja do lado ou embaixo ou em cima, ou a cor lisa, para separar bem os cataventos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um likezinho para mim. Quem tem amigos que gostem desse tipo de trabalho manual, compartilha com eles para o canal crescer. E eu agradeço muito a companhia de vocês, quem ficou até agora vendo essa coisa mais específica, né, que a costura não é muito fácil, mas com aquele gráfico que já voou daqui da mesa, deve estar no chão por causa do ventilador, olhando bem o gráfico, bastante calma, vocês vão acertar. Só precisa saber costurar a máquina, tá? Um bom dia para vocês, fiquem com Deus.